السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأجمعين. Eu estou gravando aqui com a câmera do meu celular, então vocês estão me vendo aqui por inteiro, não no notebook. Por quê, né? Porque o assunto de hoje, não vou exemplificar lá com PDF, eu vou só conversar mesmo com vocês. Na verdade, esse vídeo, ele já tem no meu canal, é um vídeo que eu chamei de o que é um caso gramatical, o que é um idioma declinativo, que são pontos importantes para que vocês entendam antes de continuar estudando a língua árabe, né? E a gente vai entrar na aula 4, então a gente vai começar a parte dos assuntos que aqui eu vou discutir. Então acho que seria muito importante ter este conhecimento primeiro, antes da gente começar a aula 4. Bom, agora a gente vai começar. Eu estou falando da série de livros, né? Durus al-Lughat al-Arabiyyati, né, a série de livros Lições de Língua Árabe, né, que eu chamo aqui de Madina Book, da Universidade de Madina. E na aula 4 a gente vai começar então a fazer uma coisa que é muito comum nos estudos de língua árabe, né? Muito mais comum do que estudar a gramática da língua portuguesa ou qualquer outra. A língua árabe faz uma análise sintática, né? O que é uma análise sintática? É como se a gente pegasse uma frase, por exemplo, Vitor comprou um livro, né? Vitor comprou um livro. E, e aí a gente fizesse a análise. Vitor é o sujeito simples da frase e comprou um livro é o predicado. E aí, no predicado a gente tem o verbo, e o verbo é do pretérito perfeito, do modo do indicativo, da terceira pessoa do singular, né? Ou seja, ele comprou. E aí a gente tem também que é um adjunto adnominal, aí tem livro, que é o objeto direto do verbo, né? E sendo comprou também um verbo transitivo direto. E aí precisa de um complemento, seu complemento é um livro, enfim, a gente vai fazer uma análise dessa maneira. E é bem difícil a gente fazer isso em português porque não costumamos fazer isso, né? Esse trabalho de fazer uma análise sintática constantemente dos textos que a gente lê, a gente não faz. Mas nos cursos de língua árabe, principalmente esses focados no estudo do Alcorão, focados no árabe Fusha, é constante, né? Isso eu lembro que assim, desde o nível básico a gente já começava a fazer essas análises. Essa palavra análise sintática costuma ser chamada de al-i'rab, i'rab, tá? I'rab. Então, al-i'rab é justamente fazer a análise sintática da frase. E aí o professor normalmente pergunta: "Ma'i'rabuhu", né? Qual que é a sua análise? Ma'i'rabuhu, qual que é a análise dessa palavra, dessa frase? E aí você vai começar a destrinchar toda a frase dessa maneira. E a gente vai começar a fazer isso na aula 4, né? Claro que vai ser parcial, né? Porque a Europa costuma ser bem detalhada, mostrando tudo que acontece ali com aquela palavra, mas no caso aqui a gente vai começar um pouco mais tranquilo, um pouco mais simples, para a gente ir avançando com cautela, né? Mas aí vocês perguntam, né? Mas por que fazer essa análise, né? Por que isso é importante? Bom, no começo pode parecer assim estranho a gente fazer uma análise de frase simples, mas a gente precisa fazer essas análises de frase simples constantemente para a gente aprender a sempre, quando a gente visualizar uma frase, a gente entender todos os seus conceitos ali presentes, para a gente entender o seu significado. E quando a gente começar a estudar textos mais complexos, ou inshallah, o Alcorão, a gente poder ter um melhor proveito de todas as coisas ali presentes na frase, tá? Agora vamos analisar a seguinte coisa, né? Que eu estou falando de análise sintática. O que é isso, né? O que é a sintaxe, né? A sintaxe em português ela é a função das palavras dentro da frase. Porque o que acontece com a diferença, né? Por que existe uma diferença entre a análise do árabe e do português, né? Porque do árabe a gente tem uma coisa chamada caso gramatical, né? Nós temos as declinações dos casos que não acontece em português. Então se torna uma coisa muito mais interessante fazer a análise sintática da língua árabe, talvez até mesmo por isso que costuma se fazer constantemente nos cursos de língua árabe. E aí eu tenho uma frase aqui, eu tenho minhas anotações aqui do lado para não me esquecer de mencionar nada. Então a gente tem, por exemplo, uma frase simples: João ama Antônio, né? São dois irmãos e eles se amam, não? Mas não vamos tão longe assim. João ama
Antônio. E aí eu vou te perguntar quem está fazendo a ação da frase, né? Aí você, como falante de português, vai saber. Bom, é o João, né? O João quem ama e é o Antônio que é amado. Eu posso afirmar que o Antônio ama o João? Bom, disso eu não sei, né? A frase não nos diz. Mas por que a gente não confunde, né, a pessoa que ama e a pessoa que é amada, né? Será que a gente pode olhar para essa frase, a mesma frase, João ama Antônio, e entender que na verdade é o Antônio que ama o João e a gente não sabe se o João ama o Antônio? Né? Vocês entenderam o meu ponto? E aí você vai falar, não tem como entender isso porque João ama Antônio, né? É fácil, simples. A gente sabe disso, mas por quê? Né? Porque as funções sintáticas da frase, as funções dessas palavras em português, elas são indicadas pela ordem das palavras na frase. Então, pelo fato da palavra João vir antes do verbo e depois Antônio, a gente sabe, na verdade, que é o João que está exercendo a ação do verbo. E perceba que quando eu mudo a ordem das palavras, por exemplo, Antônio ama João, eu altero o significado. Né? A frase muda de significado, ela vira do contrário. Né? Agora a gente sabe que Antônio ama João, mas não sabe se o irmão dele ama ele também. Né? Claro que a gente sempre vai deduzir através do contexto, mas estou falando somente o que a frase nos traz. Tá? Uma análise puramente gramatical. E aí a gente tem então Antônio ama João. Só que se a gente fazer uma alteração como, por exemplo, João Antônio ama, a gente não consegue dizer quem ama quem, porque a gente já perdeu a ordem. Então, o significado a gente pode até deduzir. Bom, Antônio João ama. Então é o Antônio que ama, ou então Antônio João ama. Fica ambíguo, não dá nem para poder entender isso. Se a gente coloca ama João Antônio, também não dá. Então a gente percebe que em português a sintaxe, as funções das palavras na frase, elas dependem principalmente da ordem das palavras, né? Enquanto que em árabe, embora a gente tenha também uma ordem preferível, uma ordem mais convencional, mais comum, isso existe também em árabe. Só que a gente não necessita disso para poder entender a sintaxe. Por quê? Porque a gente tem o chamado caso gramatical. Nós vamos ter a indicação, nós vamos ter uma modificação dentro da palavra que vai nos indicar quem que ama, né? Quem que é o sujeito, né? Estou falando do mesmo exemplo, tá? No exemplo em árabe eu coloquei nomes árabes, né? Então nós temos a frase Yuhibbu Muhammadun Aliyan. Nós temos Muhammad e Ali, né? Muhammad e Ali, né? São dois nomes muito comuns no mundo árabe, na língua árabe. Então nós temos Yuhibbu, tá? Eu preferi trazer um exemplo com duas palavras masculinas, porque o verbo em árabe ele é muito específico. Então, se a gente trouxesse uma mulher aqui, se eu falasse, sei lá, de um casal, o homem ama a sua esposa, né? Aí nós teríamos tuhibbu, né? E yuhibbu, nós teríamos uma diferença de gênero dentro do verbo que a gente não tem em português, né? Por exemplo, ama pode ser tanto ela ama quanto ele ama. Em árabe não. Em árabe nós temos huwa, ele, yuhibbu, e hiya, tuhibbu. Então nós temos uma diferença de gênero na conjugação verbal. Por isso que meu exemplo, para facilitar, é de dois nomes masculinos, tá? Então nós temos Yuhibbu Muhammadan Aliyan. E aí você percebe que a frase convencional em árabe já começa com o verbo, né? A gente chama isso de jumla fi'liya, né? Uma frase verbal. Mas eu vou colocar no modo convencional como em português, né? Muhammadun yuhibbul aliyan. Perceba que Muhammadun traz esse no final, que ele nos indica que ele é o agente da frase, ele é o mubtada, né? Ele é a pessoa que ama. Agora, aliyan é a pessoa que, né, cuja ação cai sobre, né? Então é uma maf'ulun bihi, a gente chama de maf'ulun bihi. Então nós temos o fa'il e o maf'ulun bihi, o sujeito e o objeto do verbo. Agora, se a gente muda a frase, se eu falo, por exemplo, Aliyan Muhammadun yuhibbu, por mais talvez que não seja uma ordem convencional, o significado não altera.
né? Lembrando que se fosse em português, né? Antônio João ama. Não daria significado nenhum. A gente não conseguiria extrair um significado disso. Mas mesmo que a gente altere as palavras dentro da frase da língua árabe, nós temos sinais de que nos indicam a sua função sintática. É isso que eu quis dizer. Então a função sintática, né, a sua função dentro da sintaxe. Se é sujeito, se é objeto, se é predicado, se é o agente da frase, né? E aí a gente vai ter então todas essas informações através desses sinais, dessas modificações morfológicas da palavra, tá? Então, por mais que você diga Muhammadun Aliyun yuhibbu ou Aliyan Muhammadun yuhibbu, você vai mexer na ordem, o significado vai continuar, porque Aliyan traz fathatain, traz o tanwin de fatha, que vai indicar que ele é mansubun, que ele está no caso acusativo. E Muhammadun traz o domatain, traz o sinal de marfu'un, indicando que ele está no caso nominativo. Tá, mas o que é isso aí de caso? Né? Agora você está indo muito longe. Vamos lá. Uma palavra em árabe, ela pode ser de 3 casos gramaticais, tá? A gente tem marfu'un, que, né, gente, quando eu falo uma regra, a gente sempre tem que lembrar que existem exceções, tá? A gente sempre fala a regra assim de modo geral, que é mais comum, mas a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando sobre uma regra, nós muito provavelmente teremos as suas exceções. Então, quando lá na frente eu dizer, olha, esse ismun, essa palavra, ela é marfu'un, mas ela tem um sinal diferente que não o doma. Então, vocês já sabem que tem exceções, tá? Mas, então, marfu'un costuma trazer o doma ou domaten, tá? Domaten significa 2 doma. Então, nós temos Muhammadun ou Mariamu, tá? Então, doma ou domaten. Então, nós temos esses é o sinal mais comum de marfu'un, que a gente traduz como caso nominativo. Um exemplo disso é a frase que eu acabei de fazer, Yuhibbu Muhammadun Aliyan, tá? Depois nós temos mansubun. Mansubun é a palavra que carrega o fatha, né? Normalmente carrega o fatha, como no caso de Aliyan, Muhammadun Aliyan yuhibbu. Estou alterando aí, brincando com a ordem da frase, tá? Aí nós temos também majrurun. Majrurun é o que normalmente carrega o kasra, que é o sinal que vai embaixo. Kasra. Então eu posso dizer Ana adhabu ila madrasati, ila masjidi, fil masjidi. Então, né, normalmente vem depois da harf jar. A gente vai inclusive aprender sobre esse assunto na aula 4, é por isso que eu trouxe todo esse assunto aqui antes da aula 4, porque a gente vai aprender inclusive que determinadas palavras elas costumam carregar junto delas, a gente chama isso de reger, né? Ela rege um caso gramatical. É claro que eu estou dando terminologias aqui, termos das discussões disso em português, né? Porque a gente costuma, quando a gente fala de um idioma declinativo, a gente fala, essa preposição ela rege o caso acusativo. Ela rege o caso acusativo. Tá amanhecendo aqui, os pássaros estão agitados. Enfim, e aí então você tem, nós vamos aprender essas palavras que costumam carregar esses casos. O que isso significa? Então, quando a gente tem o harf jar, nós temos um ismun majrurun depois. Né? Não vai ser marfu'un, não vai ser mansubun, vai ser majrurun. Então, harf jar, nós temos a preposição harf jar, e o que vem depois do harf jar, ismun majrurun. A gente vai ver isso na aula 4, inshallah. Tá? Então, seja, a gente vai também ter os mansubat, palavras que carregam o caso mansubun. Nós vamos ter palavras que carregam não só apenas o harf jar, por exemplo, a gente vai ver na aula 5, né, o caso genitivo, a gente chama de idofa. Então, a idofa, como é o meu nome, né, Abdullahi. Então, Abdu, né, seria o mudaf, a coisa aqui, né, possuída, e Ilahi, mudaf ilayhi. Então nós temos servo de Deus, né? Servo de Deus. Então um vai ser marfu'un e o outro vai ser majrurun. A gente vai ver essas regras mais para frente. Mas é por isso mesmo que é importante entender tudo isso aqui que eu estou falando, mesmo que o vídeo já tenha 14 minutos e eu estou só repetindo as coisas, mas é importante fixar,
porque agora, a partir de agora, né, nas lições, nós vamos tratar desses casos o tempo todo. Eu vou sempre dizer para vocês marfu'un, mansubun, majrurun, e a gente tem também majzum, tá? Majzum é quando acaba com sukun. Acho que acontece também com as palavras, né, com o ismun, com a categoria de ismun, mas acontece também com os verbos, né? Acho que o verbo nunca pode ser majrurun, ele pode ser marfu'un, pode ser mansubun ou majzum, mas majrurun não. Mas a gente vai vendo isso com calma, inshallah. Não se preocupem com esses detalhes, tá? Então a gente também tem o majzum, né? Quando acaba com sukun. Então quando acaba com dhamma, normalmente é marfu'un. Quando acaba com fatha, mansubun. Quando acaba com kasra, majrurun. São esses três os casos que a gente tem. E a gente vai começar a aprender como usá-los, né? Em que situações é obrigatório usar este caso, em que situações acontece o uso disso, quais palavras que costumam trazer esses casos junto, né? Uma questão de, depois dessa palavra, você usa majrurun, ou mansubun, ou marfu'un, e aí a gente vai vendo isso, inshallah. Espero que tenha ficado claro, tá? Toda essa explicação. Como eu falei, já existiu um vídeo aqui no canal explicando sobre esse assunto, mas eu achei que seria melhor detalhar em relação à língua árabe, porque aquele vídeo era mais geral, e também colocar aí, situar dentro da série de livros Durus al-Lughat al-Arabiyyah, porque é importante antes da gente começar a aula 4 mais uma vez, né? Então, gente, eu fico por aqui, já deu 16 minutos esse vídeo, vou colocá-lo lá no YouTube. E a gente se vê na próxima aula, inshallah, na aula 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salamati.